Alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aos que trouxeram Bíblias, abramos no tema desta festividade a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntio, capítulo 15, versículos vamos ler dos 51 até o verso de número 53. Primeiras Coríntios, capítulo 15, versículos de número 51, 52 e 53. E eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Poder assentar-se. Obrigado. Me sinto honrado com a oportunidade de mais uma vez retornar a essa congregação pastoreada pelo pastor Hugo e a sua digníssima esposa Cláudia. Deus abençoe o senhor pastor, a sua família, a todos que estão obrigados ao Senhor, a confiança que mais uma vez o Senhor externa a mim, de poder estar aqui assumindo esse espaço santíssimo da igreja, para fazer uso da palavra do nosso bom e eterno Deus. Eu magnifico a Deus pela vida do coordenador do setor, pastor Amarildo, que é coordenador do PAI, Programa de Adoção e Integração. É o programa do departamento PAI, né? É um trabalho de evangelização que adota, discipula, né? E organiza como igreja. Deus abençoe, é um prazer conhecê-lo. Magnífico a Deus pela vida do nosso irmão Gessé, juntamente com a sua companheira, né, na liderança local aqui desse departamento. Obrigado pela honra do convite que me foi externado a estar revendo nosso irmão Evair. Deus abençoe. E a toda a igreja, aos irmãos que estamos revendo. Minha esposa não pôde vir, como já foi falado. Ela faz parte do conjunto de senhoras ali, é uma das vozes, né? E hoje ela não pôde ser uma voz aqui conosco, mas o nome do Senhor está sendo glorificado ali. Magnífico a Deus pela vida da cantora. Deus lhe abençoe. Que o Senhor abençoe mais e mais a sua voz, viu? Vou precisar de você daqui a pouco. Fica com a bala na agulha aí, tá? Ao nosso irmão Rui Peterson, estivemos pregando lá na congregação. Ele dirige um trabalho de libertação. E dia 2 do mês, dia 10, né? Segunda, quinta do mês que vem. Se nós estivermos vivos e Deus permitir, estaremos lá para magnificarmos a Jesus. Louvado seja o nome do Deus que fez o céu e que fez também a terra. Amado, o tema ou texto escolhido pelos irmãos para confraternizar esta festividade de primeiro ano que os irmãos estão confraternizando. Esse trabalho já perdura muito mais tempo, mas é a primeira festividade que está tendo aqui o texto escolhido, o texto selecionado nos versículos que lemos, os versículos 51 até o versículo 53 é escatológico.
A escatologia é uma palavra que no original grego ela se subdivide em dois termos: escato e logia. Escato significa último e logia ou logos é estudo. A junção dos dois termos forma a escatologia, que é o estudo que estuda as coisas que ainda vai acontecer. Eu costumo dizer que Deus ele é tão bom que Ele nos deu oportunidade de conhecer o futuro por meio da escatologia, por meio das porções bíblicas que mostra-nos o que ainda vai acontecer, nos dando a oportunidade de nos prepararmos e não sermos pegos de surpresa. A Bíblia diz que mesmo com essa vantagem que Deus nos dá, ainda tem muita gente que vai ser pego de surpresa. A escatologia ela está relacionada com a esfera futurística. Na verdade, é Deus descortinando o futuro aos salvos da eternidade. Trata-se aqui de uma antecipação dos fatos ligados ao porvir. O referido texto lido nos dá uma revelação inconfundível do que nos aguarda em um futuro muito próximo. Há na Bíblia cerca de 2.500 referências sobre a vinda de Jesus para o arrebatamento, sendo que 2.182 vezes estão em predições proféticas. Antigo Testamento. 318 vezes estão em termos reais. Essas 318 vezes podemos encontrar em 24 livros do Novo Testamento. A palavra arrebatamento deriva da palavra raptus em latim. O termo arrebatamento deriva da palavra raptus em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. Não vai dar tempo o despreparado se preparar. O termo latino raptus equivale a arpazol ou arpadesol em grego, traduzido por arrebatado, referenciado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, que diz: e depois nós, os vivos preparados, seremos arrebatados juntamente com ele a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Transformado. A Bíblia nos diz, amado, que seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará. Abrir e fechar de olhos aqui equivale a 7 milésimos de segundo. Não dá tempo os despreparados se preparar. Quem tiver pronto vai, quem não tiver pronto fica. E isso acontecerá a qualquer instante. Jesus Cristo, abrindo seus lábios sacrossantos, no capítulo 24 de Mateus, verso 27, disse que como o relâmpago nasce no oriente e se mostra no ocidente, é assim a rapidez da vinda do Filho do Homem. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz: mas por um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Não é um só tempo, é um poucochinho de tempo. Glória a Deus. Isso vai acontecer a qualquer instante. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão mais claros do que os tempos remotos, os tempos passados. Essa Covid-19, este impacto mundial por meio desta pandemia que reduziu metade ou mais da metade da população do mundo, é uma clara evidência do que a Bíblia chama de sinais da vinda de Cristo. Um dos sinais da vinda de Cristo para a vinda de Jesus é a peste. Isso é uma peste. A qualquer instante Cristo virá. A Bíblia nos mostra que no soar da trombeta, os cristãos vivos, vivendo em santidade, é necessário estarmos com uma vida santa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 14, sem santidade, 12 e 14, sem santidade ninguém verá a Deus.
Paulo, escrevendo a primeira carta de Tessalônica, capítulo 5, e o versículo 23, ele disse: todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente santificados de uma maneira tal, irrepreensível, aleluia, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A exigência para estarmos prontos para a vinda de Jesus, ela é, amado, uma exigência mais extrema, uma exigência mais apertada do que o que possamos imaginar. Se você já tem a noção da exigência que a Bíblia diz para estarmos prontos para o arrebatamento, aleluia, considere isso como pouca informação e busca uma santificação maior, porque a Bíblia diz que sem a santificação é impossível. A Bíblia nos mostra que quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa expressão dormir aqui fala da morte. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão transformados, e nós seremos, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ao soar da trombeta, o impacto do mistério que Paulo diz é a obra do Espírito Santo, da transformação do corpo, primeiro vai alcançar aqueles que dormem em Cristo. Nós somos tricotômicos. Quando o ser humano entra em óbito, a alma e o espírito saem do corpo. O corpo desce a 7 palmos de cova fria, volta ao pó porque de lá veio. A alma e o espírito do cristão vai para o paraíso, vai para um lugar de gozo. Quando o ímpio morre, a alma e o espírito do ímpio vai para o Hades. Hades é uma palavra grega que no hebraico é chamada de Seol, que quando transliterada para o nosso português significa inferno, lugar de pranto, de choro e ranger de dente. Da mesma maneira, o corpo do ímpio é enterrado, volta ao pó porque de lá veio. Mas a alma e o espírito que dava vida àquela caixa física, aquela caixa biológica, tem um destino, dependendo da escolha que fora feita aqui. Se eu morri com salvação, a alma e o espírito vai para o paraíso para estar em gozo. Se eu morri sem salvação, a alma e o espírito vai para o inferno para estar em tormento. O corpo do justo, como o corpo do injusto, se desfez na terra. Mas a Bíblia nos mostra que um dia ressuscitarão. Aleluia. Tanto o corpo do ímpio quanto o corpo do justo ressuscitarão. Nós estamos aqui, amado, falando de um texto bíblico que prova que a primeira ressurreição vai ser a do corpo do justo. Quando a trombeta tocar, a Bíblia nos mostra que a alma e o espírito que estão no paraíso irão se unir ao seu corpo, mas um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo semelhante de Jesus, um corpo que parede e atmosfera não impedirá ir para seu destino eterno, que é as mansões celestiais. Amados, é linda essa história bíblica, é uma maravilha. A alma e o espírito do justo está em gozo, esperando a ressurreição de seu corpo. A alma e o espírito do ímpio estão em tormento, esperando a ressurreição de seu corpo. Ambas estão no estado intermediário. O estado intermediário significa um lugar espiritualmente fixo, onde as almas e os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição de seus corpos para posteriormente apresentar-se perante o Supremo Juiz. Da maneira que nós pecamos e morremos no pecado
e fomos para o Hades, para o inferno, ou da maneira que nós vivemos uma vida de santificação e fomos para o paraíso, da maneira, no corpo, na alma e no espírito, seremos julgados. No corpo, na alma e no espírito. A Bíblia diz que quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, é usado pelo Espírito Santo e diz, no versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos preparados, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No soar da trombeta, quando Deus ordenar que o anjo toque a trombeta, que é a voz de comando, é o sinal para tudo acontecer, os que morrerem em Cristo, os corpos dos cristãos que se desfez na terra, no mar, no fogo ou em qualquer outro lugar, irão voltar à vida, mas em um corpo glorioso. Tudo isso será em um abrir e fechar de olhos, aleluia. Alma e espírito pertencente a tal corpo irá se unir ao corpo, e na tricotomia do corpo, da alma e do espírito, aleluia, subirão juntamente com os vivos preparados e já agora transformados para encontrar o Senhor nos ares, e assim está sempre com o Senhor. Amados, isso vai acontecer a qualquer instante. Permanecendo nas partes inferiores da terra, o corpo e alma e espírito do ímpio, porque essa ressurreição é uma ressurreição para o fim da raça humana, o fim da história da raça humana. Vai haver uma ressurreição universal. Todos os ímpios do Antigo e Novo Testamento serão ressuscitados, assim como o justo ressuscitará com um corpo incorruptível, um corpo que lhe dará a probabilidade de atravessar essa parede sem precisar de abrir um buraco. O ímpio ressuscitará com um corpo imperecível, um corpo que queima, mas não deterioriza. Hoje o sofrimento daqueles que estão no inferno é um sofrimento espiritual que diz respeito à alma e o espírito. Depois que haver a ressurreição dos ímpios, os corpos dos ímpios irão ressuscitar em uma capacidade de matéria imperecível, irão unir ao seu corpo, irão fazer parte do julgamento, do juízo do grande trono branco, aonde serão abertos alguns livros e todos serão julgados pelas coisas que estiverem escritas nos livros, e a Bíblia diz que ali serão lançados no lago de fogo. E o sofrimento não será mais só o sofrimento da alma e do espírito, mas do corpo, que vai queimar, mas não vai acabar. É um sofrimento eterno. Da mesma maneira, quando a trombeta tocar e os justos ter os seus corpos ressurretos, transformados, junto à sua alma e seu espírito, na tricotomia, subir ao céu, serão levados, serão assim colocados no tribunal de Cristo. O primeiro lugar depois do arrebatamento é o tribunal de Cristo, aonde seremos julgados. Da maneira que nós nos santificou, da maneira que nós nos dedicamos, da maneira como resistimos o pecado, a tentação, passamos luta, calúnia, desemprego, tudo no corpo, na alma e no espírito. Da maneira como nós combatemos, da maneira como nós enfrentamos, da maneira como nós resistimos, no corpo, na alma e no espírito, aleluia, o Senhor nos levará para o tribunal de Cristo, aonde ali, amado, seremos julgados no corpo, na alma e no espírito. Esse julgamento não é para condenação, porque aqueles que forem arrebatados já são salvos.
Esse julgamento é uma avaliação de serviços prestados. Deus vai chamar o departamento do pai aqui da congregação, do setor representado pelo pastor, né? E vai trazer. Deus tem tudo anotado. Tudo que vocês fizeram e estão fazendo ainda farão. O Senhor vai autoavaliar e vai dizer: ó, o seu galardão é esse. O julgamento do tribunal de Cristo é um julgamento para recompensar ou galardoar a igreja pelo serviço que prestou. O ímpio, quando também ressuscitar o seu corpo, tricotomicamente no corpo, na alma e no espírito, passarão pelo julgamento para legalmente serem lançados no lago de fogo, aonde, amado, o grau de temperatura de tormento supera aonde estão hoje, porque a Bíblia diz que o próprio inferno, morte, serão lançados lá. Será que é quente? Amados, nós não podemos perder esta bênção que Deus nos deu. Eu e você não podemos de modo algum vacilar, titubear. Nós não podemos de modo algum vacilar para perder a bênção que o Senhor nos dera. Quantos desviados você conhece do Evangelho? Pessoas que estão fora, teve a oportunidade, por algum momento se afastou e por algum motivo deixou os parâmetros do Senhor. Amado, que isso não aconteça conosco. A Bíblia diz que o homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Salmo 9,17 diz que os ímpios serão lançados do inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Os ímpios são aqueles que nunca teve nenhum compromisso com Cristo, com a sua palavra. Os que se esquecem de Deus é aqueles que foram cristãos. É aqueles, amado, que fizeram parte desse banquete, dessa bênção, mas se afastou e não voltou em tempo e morreu e foi para uma eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação. O texto aqui fala do arrebatamento que a qualquer instante acontecerá. Ainda que a gente creia ou deixe de crer, quando chegar a hora, o pai vai ordenar: traga a noiva para eu celebrar o casamento. O anjo pegará a trombeta e soará a voz de chamada. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fará a transformação. E isto vai acontecer a qualquer instante. Nunca houve tempo de brincar de ser crente, mas se eu posso dizer isso, não é tempo de brincar de ser cristão. É tempo de levar a sério, porque existem provas bíblicas irrefutáveis, aleluia, de que a qualquer momento Cristo voltará. Foi ele mesmo que abriu a boca e disse no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na minha casa há muitas moradas, se assim não fosse eu não teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for e preparar, virei outra vez para receber vós para mim mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: não sabemos o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for por Jesus. Se não for por Jesus, não pode ser por mais ninguém, nem por mais nada. Jesus Cristo disse em João 10:9: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Só tem essa porta. Capítulo 17 de João, versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheça a ti somente como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem outro recurso. Atos capítulo 4, verso 12: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro meio. No capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, encontramos nos versículos 9, 10 e 11,
Jesus Cristo, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, ele apareceu aos seus discípulos e dava as últimas instruções aos discípulos ali. E os discípulos se admiravam vendo que o corpo de Jesus ia sendo elevado às alturas, ia flutuando. Uma determinada distância entre o céu e a terra. A Bíblia diz que uma nuvem, como se viesse receber Jesus, como se viesse recepcioná-lo. Uma nuvem veio e ocultou. Os discípulos, mesmo sem ver, ficaram com os olhos fitos olhando. A Bíblia diz que lhes apareceu 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões Galileu, por que estão assim, tão pasmo, olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, ele há de vir, assim como para o céu vestir. A Bíblia não mente. A gente pode até mentir, mas a Bíblia não mente. Hebreus capítulo de número 6, verso 18, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Número 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mateus 24, 35 diz: pode passar o céu e a terra, minha palavra não há de passar. Quando o Senhor falou a Jeremias: antes que te formasse no ventre e saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. E Deus foi falando, ele foi duvidando, Deus se injuriou, se aborreceu, ficou apirriado e disse: o que vês, profeta? Ele disse: uma vara de amendoeira. Deus em hebraico disse: que choquete ali, ali devarilastó, ou seja, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Jesus Cristo está voltando. Nós não podemos se acostumar com esta vida. Isto aqui é passagem, somos peregrino. Tudo do peregrino, aleluia, não é dali. Tudo do peregrino é diferente. É por isso que tem pessoas que dizem: você é diferente, você podia ser igual a nós, você podia adotar algumas coisas que nós adotamos, você é um pouco quadrado, você é uma pouco quadrada e tal, você tem que adotar. Aí você diz: não posso adotar. Por quê? Porque eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu para representar o reino, para estar falando para você que se você não mudar, você não vai entrar no céu. Ai, eu sou peregrino, eu sou forasteiro, a minha pátria não está aqui. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 14: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Filipenses capítulo 3, versículo 20: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai, amado, a Bíblia diz claramente: ai, que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Oh, bendito é o nome do Deus que fez o céu e que fez também a terra. Ontem eu estava pregando em uma festividade de 17 anos de aniversário da igreja, aqui no setor Jardim das Oliveiras, e o tema da igreja, aleluia, Efésios capítulo 5, verso 14: desperta tu que dorme, levanta de dentre os mortos. Ai, que maravilha! Se você olhar o contexto, você vai entender que o Espírito Santo, usando Paulo, está mandando a igreja se despertar do sono espiritual. Não é do sono físico, é do sono espiritual. E os versículos 3, 4 e 5 mostra, e outros versículos paralelos, qual é o tipo de sono que a igreja estava: fornicação, gritaria, pavoice, prostituição, mentira, exageros, avarentos, né? Que é idolatria. Existe uma classificação de pecados ali, e depois lá na frente
No verso 14, o Espírito Santo diz: desperta, tu que dormes. É um dormir espiritual. Quando a trombeta tocar, os que estiverem espiritualmente dormindo vão estar envolvidos com aquilo que desabilitará, ou o tornará desabilitado, desqualificado para fazer parte da caravana do arrebatamento. O Senhor vai achar muitos que estarão dormindo. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 13, verso 11, e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo, pelos sinais, terremoto, nação contra nação, guerra, rebeldia de pai, filho, mãe, tudo, pelas pestes e fome da época, Paulo já alertava: olha, esses sinais aí, o Senhor falou em Mateus 24, que nós tínhamos que ficar muito atento, porque eram os sinais que antecedem a sua vinda. Aí Paulo já dizia: eu falo isso a vocês como conhecedor de que o tempo está próximo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação aqui não é a salvação que esse departamento do Pai, Programa de Adoção e Integração, faz. O departamento do Pai trabalha nessa área de evangelização. Vai lá, evangeliza, faz o apelo, as pessoas se convertem, aí traz. Você agora faz parte da família ali. A família de Deus nesse lugar. E vai trabalhando, discipulando, batizando e integrando. Quando a gente consegue tirar um pecador do mundo por meio da palavra de Deus, a gente prega, o Espírito Santo convence, a pessoa se rende, aceita o Senhor genuinamente. O nome é escrito no livro da vida, os anjos fazem festa no céu, o Espírito Santo é ordenado a vir fazer morada, para dali para frente o Espírito Santo fará redenção. A nossa salvação, no original, a nossa redenção está mais perto de nós. Significa o quê? A transformação do corpo. O que esperamos, a maior esperança dos salvos, é poder estar com o Senhor nos céus. Agora faça uma retrospectiva de quando você aceitou Jesus para cá. Quanto tempo tem? Eu me lembro. A minha convenção, não tem como eu esquecer a minha convenção. Eu dei um pedaço do testemunho da outra vez aqui. Vou dar só uma pincelada para vocês entenderem que esse trabalho de adoção e integração funciona. Eu precisei ser adotado. A pessoa que aceita Jesus é como uma criança recém-nascida que vem ao mundo. Precisa de tudo para poder sobreviver. Passar aquele período de infantilidade e chegar à idade varonia. Amados, eu tenho 21 anos de fé. Se Deus permitir, em fevereiro do ano que vem, eu faço 22 anos que aceitei Cristo. Quando vieram pregar para mim, a minha situação era dificílima. Eu estava sujo, barbudo, cabeludo, uma calça achada no lixo, cortada no joelho, feito de bermuda, amarrada à cintura de arame. Era a única roupa que eu tinha, nu da cintura para cima, descalço, caía dando epilepsia, tinha problema de tireoide, tuberculose, hérnia de disco, passei quase o inverno todo preso, na cadeia, num cárcere apertado. Peguei pneumonia crônica, fiquei anêmico, Parmalat, quase da cor do leite. Peguei uma bactéria, já falei aqui da outra vez, que é chamada no mundo do crime, lá na cadeia, inhaca de cadeia. É uma coceira, quanto mais você coça, mais o corpo vai ficando leproso, aquilo vai aumentando. 70% do corpo era lepra. A hérnia de disco
Eu acredito que essa hernia de disco que eu desenvolvi por causa dos paus de arara. As 2 primeiras vezes que eu fui preso na 5ª delegacia de Piripiri, capital da Bahia. Piripiri é um bairro subúrbio de Salvador. Um bairro da capital Salvador. Na antiga delegacia velha, perto da estação de trem, eu fui preso 2 vezes. E nas 2 vezes, 6 agentes policiais me pirou do cárcere, eu só de roupa íntima, de cueca, me trouxe para a sala do pau e me colocou em um processo chamado pau de arara. Os pés amarrados lá em cima, de cabeça para baixo, as mãos algemadas para as costas, e eles batiam na junta do corpo, aonde a junta no corpo, eles batiam, mas batiam, dizendo que ia aleijar, se nós não compactuássemos com aquilo que eles queriam. A hora passava, eles se cansavam de bater, a gente ficava moído, e quando eles perguntavam, e aí, vai me dizer? A conversa era a mesma que principiou, era a mesma que terminava, mesmo que a gente morresse ali. O senhor pegou o homem errado. Que conversa era essa? Nós não tínhamos nada que compactuar. A minha mente era totalmente maligna, não conhecia Jesus, eu cresci no centro da cidade. Minha educação foi cora e maconha. Eu não tive a educação de pai, de mãe. Eu não tive estas oportunidades que eu pude dar aos meus filhos. Eu não tive. Eu estou aqui hoje porque o próprio Deus resolveu ir lá com mãos fortes e braços estendidos e me arrancar. Deixa eu ir lá e tirar esse camarada, porque senão ele vai para o inferno e eu tenho uma obra com ele. Você lembra o que Deus fez para lhe tirar de lá? Aquele que chama, garante. Amado, resultado, fui para o pau de arara. Eles ficavam por aqui, eles ficavam, como diz o baiano, apirriado, quando a gente dizia, você pegou homem errado, você vai matar um inocente. A gente era culpado, mas a conversa era essa até o advogado chegar. Quando eles cansavam de bater, eles pegavam 2 pernas de fio descascada, abaixava a roupa, a cueca, enrolava 2 pernas de fio na parte íntima e ligava em 220. Passava o tempo dando choque, botando e tirando, não tinha adquirido nenhuma informação, molhava o corpo com água gelada, que não ficava só em 220, o corpo recebia aquela voltagem, eu desmaiava. Me desempendurava, dava o primeiro socorro, agitava, quando eu acordava, empendurava e pau, choque, eu desmaiava. Assim. Isso fez com que essa perna direita, por caderno de disco, ficasse menor do que esta. Já andava aqui tá fundo e aqui tá raso. E eu não percebia. As pessoas eram que diziam. Amados, enfim, lá está eu, no estado terminal da vida. O nome mais sujo que puleiro de galinha, porque eu tinha ido preso 11 vezes. 4 vezes na capa do jornal e uma no BATV da Bahia. BATV era, não sei hoje, a maior emissora de telecomunicação ali da Bahia. Resultado, mediante tudo isso, eu estava lá cheio de enfermidade, as pessoas passavam e diziam, para você o jeito é a ponta da faca e o cano do revólver. Pau que nasce torto, morre torto, e se queimar, até a cinza fica torta, não tem jeito para você. Eu não conhecia Jesus, eu acreditava que o jeito da morte estava ali esperando a morte. Com a caixa de sapato, sentado, esperando as pessoas jogarem dinheiro. Quando a pessoa jogava o dinheiro na caixa, eu pegava a moeda, entrava na Cracolândia, comprava um pedacinho, é chamado um tiro de pedra de crack. É uma vez só. Bota em cima do cachimbo, puxa e pronto, acabou. Assim como o carro não anda sem combustível, eu não andava sem um crack. Eu dizia que eu só ia parar de usar crack quando morresse. E de fato eu morri, né? Espiritualmente, o Senhor cortou. Aleluia. Amado, a minha situação era pior, era ruim.
Nessa situação aparentemente perdida, eu estava esperando a morte, o nome mais sujo que puleiro de galinha, sem parente, sem aderente. Passou um jovem evangelizando, um crente, com folheto no bolso, parou na minha frente, apontou o dedo, como eu já falei, eu nunca vi dedo grande como aquele até o dia de hoje. Nunca vi. É marcante, foi marcante como Deus traçou para poder me resgatar. Como eu lembro dos detalhes, não tem como esquecer. 21 anos atrás, não tem como esquecer. Quando o jovem falou da palavra, o coração começou a arder. Hebreus 4,12 é vivo e eficaz. Isaías 55, 10 e 11. Como cai a chuva e a neve do céu, e não torna para lá, antes que regue a terra e produz semente ao semeador e pão ao que tem fome. Assim a palavra que sair da minha boca irá e fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu enviar. Ou seja, se a neve e a chuva, quando cai e molha a terra, produz crescimento natural, o que é que a palavra faz, amado? Quando cai nas terras boas do nosso coração, produz isso, desejo de arrebatamento, desejo de pátria celestial. É por isso que as pessoas não entendem, porque a gente é um crente quadrado, diferente. Apesar de ter muita coisa mudada hoje no meio do povo de Deus, inclusive onde não devia ter, na Assembleia de Deus, né? Infelizmente, a maioria dos cristãos que querem ser arrebatados, ou que acham que vai ser, só está querendo guardar a alma e o espírito, mas o corpo de muitos, né, está igual ao do mundo. Eu passo em alguns lugares, porque a gente prega em muitos lugares, e quem assume assim a frente da igreja, como quem canta, prega, quem dirige, é mais conhecido do que o que conhece, né? É tanta gente que pode ser, ô irmão, e eu estou indo daqui para lá, as pessoas estão vindo de lá para cá, né? Às vezes a gente encontra irmã ou irmão em um trajo, que não dá para discernir. Antigamente dava, né? Hoje em dia, aleluia, eu não estou querendo dizer que a salvação está ligada diretamente à vestimenta, mas se a gente fazer uma leitura cuidadosa, analítica, a gente vai ver que para o cristão a Bíblia deixa claro que tem os trajes do cristão. Quando Adão e Eva pecou, eles tentaram cobrir sua nudez com folha de figueira, né? Folha de figo, né? Cozeu, fez roupa e tal, achou que estava bom, e agora? Quando se apresentou perante Deus, querendo enganar o alfaiate dos alfaiates. Deus, Ele que inventou, Ele que deu o saber a respeito de roupa. Deus disse, não, dá certo não. Isso é mundano, rapaz. Você não dá para ser meu representante assim. Aí Deus foi lá, matou 2 animais, pegou a pele, fez verso, vestiu Adão e Eva e disse, agora está, de lá para cá você vê que o comportamento, o vestuário do cristão é outro. E aí as pessoas vêm de lá para cá, eu vou daqui para lá, principalmente quando eu estou passando no centro de Campinas, que é muita gente, Pode ser, meu irmão, pode ser. Quando eu olho assim, eu fico até com vergonha. Irmã, você passou por mim, me perdoe. Eu nem cumprimentei a irmã. É porque assim, a gente que toma a frente da igreja para pregar é mais conhecido que que conhece. Mas na verdade o que dificultou é a forma do vestimento. É os enfeites, entendendo? Os ornamentos, as joias, as coisas que, infelizmente, a Bíblia diz, todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente é o quê? Total. Irrepreensível é o quê? Uma pessoa que não é digna de ser chamada a atenção. Para o quê? Vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, então, infelizmente, tem muita gente que vai ficar. Mas os que ficarem, Deus vai aproveitar ainda. Como? Apocalipse capítulo 7, depois você dá uma passada lá. João perguntou, e aqueles? Numerosos como a areia do mar. Muita gente. E olha que eu nasci e criei na beira do mar ali em Salvador.
Eu sei, você pega a areia assim, ó, ela escorre pelos dedos, não tem como contar. É como o grão do sal. Já viu açúcar de bolo? Fino. João viu uma multidão que não podia ser contada como a areia do mar. João perguntou, e aquela multidão? Da onde vem? Aí falaram, são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes lá. Da grande tribulação? A igreja não foi tirada? Não foi arrebatada? A igreja ortodoxa foi, mas a apostata ficou. É assim, quando a trombeta tocar, o Senhor vai tirar uma igreja de dentro de outra igreja. Ó, a igreja ortodoxa sobe, a apostata fica. Quem estiver despertado, ligado, sobe. Quem estiver dormindo espiritualmente, envolvido com as coisas que a Bíblia condena, as coisas deste mundo, fica. Mas quem ficar, vai ficar com as informações necessárias para evangelizar, principalmente para combater as leis e ordenanças do anticristo. Isso significa o quê? Que vai haver mensageiro na grande tribulação. Eita, que ministério abençoado. E aí tem alguém que tem coragem de levantar a mão dizendo, eu quero ser mensageiro da grande tribulação. Tem alguém aí? Deixa eu conhecer aqui, deixa eu ver quem vai levantar a mão. A gente não é doido, meu irmão. A gente tem uma mente de Cristo. A gente quer ser levado agora, nessa primeira leva, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Labacacine mande comacai. Pelo que diz, desperta tu que dorme. Isto vivo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amados, resultado, o jovem passou evangelizando, a palavra penetrou, o coração ardeu, comecei a chorar. Ele disse, não tem jeito. Eu disse, não tem jeito. Ele disse, porque eu falei, pau que nasce torto, morre torto. Ele disse, é mentira do diabo. Estou pregando Jesus, o carpinteiro, filho de José, aquele que transforma e ainda leva para a eternidade. Ah, meu irmão, quando eu ouvi essa boa notícia, eu levantei minhas mãos e, se possível fosse, eu pedia mais mãos emprestadas. Ai, fiquei tão alegre, fiquei tão contente. Aceitei o Filho de Deus, o carpinteiro de Nazaré, que não é bobo. Aleluia, me pegou espiritualmente falando, pela mão direita, vem cá, pau torto. Me levou na sua carpintaria espiritual, lá passou a prana para o lado, o formão para o outro, e o pau que o diabo disse, nasceu torto, morre torto, está aqui hoje, alabagassuri mandecomaragai, reto, no prumo, na régua, no aço, lhe dizendo, prepara-te, 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 porque a trombeta vai tocar, e o nosso corpo será transformado. Eu quero terminar, irmã, pode vir cantar em nome do Senhor. Eu quero terminar, eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Transformados. Não abrir e fechar de olhos equivale a 7 milésimos de segundos. Não vai dar tempo buscar aconselhamento pastoral. Não vai dar tempo vir o pastor Hugo não, viu? A trombeta tocando nem vai estar aqui. Não vai dar tempo ir na pastora Cláudia, viu? Não vai dar tempo. Não vai achar mais irmão. Busca aconselhamento dos pastores hoje. Não vai dar tempo orar, jejuar, ler a Bíblia. Não vai dar tempo confessar pecado encoberto. Reconciliar com o irmão que está bicudo. Não tem pessoa que fica bicuda com a outra? Tem até um ditado que diz que 2 bicudos não se beijam. Não vai dar tempo reconciliar. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, ei, procura reconciliar-te com teu adversário ainda no caminho, antes que chegue no juízo. Amado, tenha paz. Segue a paz com todos.
E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Olha o que Deus fez na sua vida. De onde Deus lhe tirou. Olha o sacrifício que foi feito. Você era para morrer lá no pecado. Deus não deixou. Deus quebrou corrente, algema, cadeia. Deus lutou contra o demônio, o diabo. Lutou contra o inferno. Lhe arrancou. E agora está dizendo: desperta. Entra pelo caminho. Eu quero orar pela sua vida enquanto a irmã canta. Mas tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém que quer fazer uma aliança, quebrou a aliança e quer reatar ela hoje? Não deixe isso passar, porque isso aqui vai acabar, viu? Vai acabar, não vai ter quem faça o apelo não, viu? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se tem alguém, vem aqui agora. Nós iremos orar por você. Aleluia, vem uma irmã ali. Oh, que maravilha, a Bíblia diz que o céu entra em festa. Vamos orar por essa abençoada. Aqui está uma vida. Tem um DVD lá no carro que eu vou lhe dar, de pregação e testemunho, eu pregando no Rio de Janeiro, viu? Esse DVD é o seu segundo presente como crente, porque o primeiro você já ganhou de lá para cá. De lá para cá, ó, Deus já fez maravilha. Aleluia. Como é seu nome? Sirleide. Sirleide. Vamos orar pela nossa irmã Sirleide. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Aleluia. Deixa Deus lhe usar. Eterno Deus, aqui está a nossa irmã Sirleide. Colocamos a mão sobre ela. Ela pertence ao teu reino. O Senhor é o dono dela. Alabacaia suyandei. O Senhor sabe das dificuldades, das forças e ação do diabo e dos demônios contra esta vida, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Desfaz obra do diabo contra a sua vida. Macumba, feitiçaria, idolatria, visite tua casa, muda o quadro, a história, perdoe os seus pecados, escreve o nome no livro da vida, receba a bênção em nome de Jesus. Pai, visita a igreja. Alamandecai, feche os teus olhos e adore. Oh Deus, faça com que a palavra ela penetre no coração, na alma, no espírito, nas juntas, medulas. Oh meu Deus, faça com que haja, Senhor, meu Deus, ó Deus, efeito sobrenatural desta palavra ministrada, desta palavra pregada. Vai recebendo, em nome de Jesus Cristo. Recebe graça, fecha os seus olhos, abra a tua boca e adore, e louve, e louve. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. O Senhor está voltando. Bota aqui.